Bom dia, graça e paz, mais um dia de pão diário. E dando continuidade, nós estamos aqui em Mateus 24, versículo 13 e versículo 14. Tradução de King James. Mateus 24, versículo 13 e versículo 14. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Repetindo, versículo 13 e 14, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Amados, é maravilhoso, né? Quando nós temos a oportunidade de meditar na palavra e ver o quanto o nosso Rabi, o Rabone, Mestre, Cristo, nosso Salvador, o Príncipe da Paz, nos ensinando a respeito do reino dos céus. Os irmãos precisam entender que nesse texto e o contexto, as pessoas que estavam ouvindo ainda não havia se concluído a plenitude da graça. Ela estava no processo de ser implantado do reino dos céus aqui na terra, para que as pessoas então pudessem ouvir a boa nova, a boa notícia. E quando Jesus disse assim, aquele porém que continuar firme até o final será salvo. Jesus, na verdade, está literalmente ensinando que somente aqueles que forem firmados nele é que estarão salvos. Veja que Jesus, ele não traz aqui a questão daquele que está firme na lei de Moisés, ou que esteja firme dentro da seita farisaica, do farisaísmo, do saduceu, ou dos escribas, ou dos doutores. Mas ele diz que, porém, aquele que continuar firme nos ensinamentos, nas palavras, na doutrina, sobre a graça, esse será salvo. E dentro desse texto, muitas vezes achamos que, se tratando de salvação, a salvação ela depende da nossa vontade. Isso é um pouco complexo de início, essa disciplina sobre a soterologia, que é o estudo sobre o livramento, sobre a salvação. Mas Jesus Cristo está falando aos seus discípulos e eles ainda não tinham a plenitude, não tinham o pleno conhecimento, muitas coisas ainda estavam vagas. Mas lá em Atos 2, quando o Espírito Santo se manifesta na vida deles, então literalmente, quando o Cristo ressurreto foi ascendido aos céus, então o Espírito Santo foi revelado, testificado em seus corações a respeito do Evangelho. Essa firmeza, amados, ela não depende de nós. Essa firmeza de estar firme, ela é feita através do Espírito Santo. Lá em João, a partir do capítulo 15 em diante, quando Jesus Cristo está no último momento, na ceia, ali conversando com seus discípulos, ele diz que o Espírito Santo convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça. Quando o texto fala isso, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Abrindo um parênteses, o termo Trindade não tem na Bíblia, tá? Só para você saber. Mas é um termo utilizado teologicamente para explicar a doutrina da Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fecha o parênteses. E diante disso, o Espírito Santo, quando ele vai convencer alguém, e ainda ele diz, logo após, mais um pouco à frente, ele fala que o Espírito Santo guiará em toda a verdade.
Essas pessoas que tiveram contato com a palavra e que o Espírito Santo testificou em seus corações, é algo que não dá para ser revertido, tá? Sei que muitas pessoas vão falar, mas eu não consigo entender isso. Mas você não precisa entender, porque o Espírito Santo, ele fala sobre isso. Imagina, você vê o Espírito Santo falando com você. Você acha que ele seria incapaz de convencer você? Talvez eu seria incapaz de te convencer, de te persuadir. Mas nós estamos falando do Espírito Santo, tá? Então, diante disso, ele fala o seguinte: continuar firme até o final será salvo. Se você ler Romanos 8, e o apóstolo Paulo tem propriedade teológica e de escritura, Paulo diz o seguinte, que em Romanos 8, versículo 26, ele diz assim, que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. E a não só auxilia em nossas fraquezas, como também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabia disso? Romanos capítulo 8, versículo 20. Você precisa ler mais um pouco a Bíblia. E você vai entender então, veja, você tem o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, isso é Jesus falando lá em João 15, que o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. E aí você tem agora em Romanos, que não é só o texto que eu estou falando, mas tem muita coisa dentro de Romanos 8, que fala que o Espírito Santo vai nos auxiliar em nossas fraquezas, e não só isso, mas também vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É ele também, o Espírito Santo, na carta aos Romanos 8, fala que é o Espírito Santo que testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Amados, você precisa ler mais Romanos, capítulo 8, para entender estas coisas. Então, assim, eu vejo as pessoas às vezes argumentando algum versículo isolado a respeito, dizendo que é possível alguém perder a sua salvação. Jesus Cristo é bem claro quando em João 3,16 ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, o que não crê já está condenado. Aquela palavra que já foi revelada, falou ao coração desta pessoa, ela literalmente, ela não poderá nunca mais tirar do seu coração. Se ela foi chamada, se ela foi eleita, como diz as Escrituras, né? Lá em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, Deus havia separado. É ele que nós vemos em Romanos 9, 10, 11, ele fala a respeito que é ele que salva, é ele que tem misericórdia de quem ele quiser, ele salva quem ele quiser. Então, amados, a gente precisa entender que essa continuar firme para os discípulos que ainda não tinham o pleno conhecimento do Evangelho, a essência dos ensinamentos, tudo aquilo que Cristo havia falado, ensinado com o Espírito Santo se tornou mais visível, mais claro em seus corações. E aí, com certeza, ele vai continuar firme e será salvo. E lembra por que ele fez essa pergunta? Ele estava ensinando aqui os seus discípulos. E um deles deu lugar ao diabo. A um deles chamado Judas. Lembra dele? Judas Iscariotes. Além de dar lugar ao diabo, ouvindo a verdade, ouvindo a palavra, ele ainda era ladrão. Ele roubava das ofertas ali que as pessoas davam e ajudavam muitas vezes na obra, né? Literalmente. Então veja, Judas estava aqui ouvindo o ensinamento. Judas estava sentado junto com seus discípulos. Por isso, então, ele dá essa ênfase: continuar firme até o final será salvo. Você e eu conhecem a história e o fim de Judas. Judas ficou firme? Judas ouviu a verdade. Judas teve conhecimento da verdade. Essa questão das pessoas falar: Senhor, escreve o meu nome, o nome da pessoa X, Y agora que está aceitando a Cristo. Amados, isso não existe.
Por acaso o anjo vai ficar toda hora, escreve nome e apaga nome, escreve nome, apaga nome? Será se o sangue de Cristo ele não foi capaz de expiar todo o pecado? Será, irmãos, nós vemos isso nos Salmos falando que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se Deus fosse tratar segundo os nossos pecados, ele teria que literalmente nos matar. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3. Então, amados, pegar este versículo isolado e dizer assim que a salvação depende de mim, sem eu ter a capacidade nenhuma. Você lê Romanos 3, diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Estão marginalizados da graça de Deus diante do pecado, no sentido da lei, mas a graça que nos reconciliou com Deus. E quem é esta graça? Cristo. Então aqui quando Jesus está falando, continuar firme, ele está falando com os escribas, ele poderia estar falando com o sacerdote, poderia estar falando com os levitas, não, mas ele estava assentado conversando com seus discípulos, e um deles era Judas. E Judas, seu coração estava corrompido. Judas, ele ouvia a palavra, ele via os milagres, mas o seu coração, ele não foi separado, ele não foi chamado. Antes, ele foi tratado como filho da perdição. Eu sei que muita gente pode até se escandalizar a respeito do que eu estou falando, mas eu tenho base bíblica para isso e eu consigo mostrar isso para vocês, que este versículo, ele não estava sentado falando com os discípulos. Dá uma olhadinha lá no começo, você vai ver que ele estava assentado no Monte das Oliveiras. Cadê? Olha aqui, ele deixa bem claro isso. Olha o versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então, esta conversa toda aqui, essa série que nós estamos falando, estavam falando apenas com os discípulos. E um deles era Judas. Judas não ia ser salvo, amados. Por isso que ele falou, aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Mas Judas não era para ser salvo, ele estava condenado. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Qual é o último sinal, irmãos? A respeito do fim, é que o evangelho de Cristo, o reino dos céus, ele vai ser pregado em todo o mundo habitado, e com testemunho a todas as nações. Testemunho aqui sempre traz a característica daquele que morreu como mártir a favor do evangelho, né? Eu não sei se eu não estou olhando o original agora, mas é mais ou menos isso. A palavra testemunho são aqueles que morreram, no sentido de deixar um testemunho em razão da sua morte, em razão de Cristo Jesus. E então chegará ao fim. Muito bem, olhando esse contexto e o que acontece no mundo, amados, nós estamos muito perto do fim. Porque guerras, a gente já viu, pestes, fomes, falsos cristos, falsos profetas, o templo já foi destruído, o culto litúrgico da antiga aliança não foi restaurado, então está faltando o quê? Apenas pregar o evangelho. E o mundo tem sido pregado. Os países que muitas vezes nunca ouviram falar do evangelho de Cristo, hoje já conhecem Cristo. Jesus vai voltar, amado. Em breve Jesus voltará. Maranata, como diz o texto lá em Apocalipse, que diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então tenham consciência, amados, o fim está chegando. Mas o fim está chegando no sentido desta vida secular.
Mas para aqueles que estão em Cristo é apenas o começo de uma eternidade com Cristo. E esta esperança Deus já havia escrito, como diz Efésios 1, antes da fundação do mundo. Dá uma lida lá no capítulo inteiro, aproveita para ler a Bíblia. E você vai ver que antes da fundação do mundo, Ele já havia escrito o seu nome lá. E é Ele que vai te justificar. E é Ele que vai te santificar. E você pode dizer, mas Alex, eu sou um terrível pecador. De fato nós somos. Mas quando for te levar para a eternidade, Deus vai te justificar, Deus vai santificar e Ele vai fazer você se arrepender, confessar os seus pecados e você ter um encontro com Ele. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus? Pai, nesta manhã nós clamamos e te adoramos por esta maravilhosa palavra, a qual nós temos aprendido diariamente e que Teu Espírito Santo tem nos levado a compreender de uma forma extraordinária tudo aquilo em que Deus tem preparado para nós. A Tua palavra diz que aquilo que Deus preparou, que os olhos não viram, e não foi ao coração do homem, são coisas extraordinárias, Senhor. São coisas que, na verdade, o homem não pode imaginar. A mente humana não pode mensurar a imensidão da Tua glória. Não é ouro, não é prata, não há nada que temos que possamos oferecer a Ti e que possa agradar a Ti. Mas através de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados. E assim como Cristo falou, aquele que o Pai me deu, nenhum deles se perderá. Todos serão salvos em Cristo Jesus. Aqueles que o Pai o deu, aqueles que creem no seu nome, aqueles que entenderam esta palavra e creram no seu coração e se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados a Cristo, encontrarão graça. E o que é graça, Senhor? Favor para aqueles que não merecem. Por isso, nesta manhã, Senhor, que a Tua graça seja derramada nos corações nesta manhã. Que todas as pessoas que ouvirem esta palavra e sentirem no seu coração se sintam abraçadas por Ti, amadas por Ti. E que elas possam entender que a boa notícia chegou nos seus corações. E que tudo isto que está aqui na terra, toda esta questão secular, ela chegará ao fim. Está acabando. O tempo está acabando. Mas Deus tem preparado uma eternidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é nesta confiança, é nesta palavra que descansamos em Ti. Nós Te agradecemos, Senhor. Seja com Tua igreja, pois o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia. Fica na paz.